A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42, lá no versículo 1, 2 e 3. O livro de Jó vem antes do livro de Salmos. Então você vai lá no capítulo 42, no versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler para você que a palavra fala assim. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Irmãos, aqui é uma confissão de Jó diante da grandeza de Deus. Jó reconhece que Deus pode todas as coisas e que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. A dificuldade que nós temos de entender esta palavra é que nós passamos por muitas tribulações, por muitos problemas, são muitos levantes, muitas decepções, muitas perdas, e nós achamos que Deus não pode muitas coisas e que nós dependemos de outras situações e circunstâncias para resolver os nossos problemas. Nós esquecemos que Deus tem uma grandeza muito grande, uma inteligência que foge à compreensão humana e que para Ele nenhum dos planos podem ser frustrados. Então quando a gente passa a ter essa compreensão, nós passamos a descansar no Senhor em todas as dificuldades, em todas as circunstâncias da nossa vida, porque nós sabemos que Deus abrirá caminhos, Deus trará soluções, Deus vai chegar com o recurso, Deus vai vir com aquilo que nós precisamos, Deus vai movimentar águas, movimentar ventos para nos dar vitória. Então Deus vai trabalhando de uma forma que nós não compreendemos. E a gente precisa aguardar, por quê? Porque nós servimos um Deus sobrenatural, muitas coisas Ele não vai ficar falando para nós, porque Deus não tem que ficar dando satisfação para o ser humano. Nós é que temos que dar satisfação dos nossos atos para Ele, nós é que temos que nos reverenciar a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Então Ele não tem que ficar dando satisfação para nós de tudo que Ele está fazendo, do que Ele está trabalhando, até porque atrapalha o processo. Então quando Ele dá uma ordem para você, mesmo que você não entenda, vai em tal lugar, faça tal coisa, assine esse documento, faz não sei o que, abra essa conta, faz isso, faz aquilo. Você, nesse momento, você não vai entender o que Ele está te pedindo. Às vezes você fala assim, nossa, mas por que Deus está me pedindo isso se eu não tenho recurso para movimentar isso? Mas lá na frente Deus tem propósito com essa situação que Ele mandou você executar. Né? Tem algo aí que você tinha que movimentar, você tinha que fazer. Então, uma das coisas extremamente importantes para nós que servimos a Deus é nunca ficarmos parados. Porque se você estagnar e você parar, o Espírito Santo vai te dar 500 mil vezes ordens de formas diferentes para ver se você entende, para ver se você se locomove, para ver se você sai, se você faz e você não faz. Você fica totalmente tomado pela preguiça e você não sai do lugar. Aí você fica assim, será que essa voz é de Deus? Será que não é? Porque ora pouco, fica inseguro naquilo que ouve, não sabe se a voz que está ouvindo, se o comando que está vindo, se aquilo que você está sentindo é de Deus. E aí você fica estagnado. E nisso você vai perdendo oportunidades e bênçãos ao longo da tua vida. Então nós precisamos ficar sempre atentos aos sinais do Senhor. Sempre. Porque Ele vai dar comando para você, que no momento, talvez aos seus olhos, para que eu estou fazendo isso? Não está resolvendo nada, minha vida não está mudando, mas lá na frente, Deus tem um propósito maior com aquela situação que Ele está mandando você executar nesse momento. Então faça na fé, sem entender. Lá na frente você vai entender. Às vezes eu dar uma ordem para você e falar assim, não quero você indo em tal lugar e comprando nesse lugar. Você não está entendendo o que está acontecendo. Você fala assim, nossa, mas eu não fiz nada para aquela pessoa naquele local. E Deus não quer que eu vá lá, Deus não quer que eu compre mais lá, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Obedece. É livramento talvez que Deus esteja te dando, de algumas circunstâncias, de algo futuro, às vezes até de um processo que alguém abriu para você e você não teve conhecimento, e Deus não quer que você esteja naquele lugar. Deus tem propósito com tudo, nós não sabemos o que é.
Então, cabe a nós que temos vida com o Senhor, exercer a nossa fé, confiar e obedecer. Então, Deus vai trabalhar sempre na tua vida de uma forma sobrenatural. As pessoas que estão em volta, se você contar, não vão acreditar no que está acontecendo. Vão rir de você, vão zombar da tua fé. Mas vai pela fé, faça o que Deus está te mandando. E o que Deus está pedindo para falar dentro dessa palavra? Que você, às vezes, você está numa situação que está assim, nossa, eu preciso da assinatura de fulano. Eu tenho um processo na prefeitura, eu preciso da assinatura daquele secretário lá. Eu preciso da assinatura daquele promotor. Aquele juiz tem que assinar aquele documento. Eu preciso que alguém me indique para que eu consiga entrar naquela empresa. Porque se alguém não me indicar, eu não entro lá. O ser humano não é assim? Muitas vezes nós não somos assim? Nossa, eu preciso consertar esse carro, mas alguém tem que falar com fulano para eu conseguir levar naquela oficina, porque se não falar e tal, eu não vou conseguir arrumar. Eu preciso da peça desse carro, mas eu tenho que falar com alguém. É sempre assim. Deus não precisa desse subterfúgio. Deus não precisa que alguém abra uma porta de emprego para você entrar lá. Deus não precisa te dar vitória nesse processo diante dessa pessoa que você acredita que tem que assinar esse documento. Deus não precisa disso. Deus tem plenas condições, através do Espírito Santo dele, de operar maravilhas na tua vida. Você se preocupa à toa com as circunstâncias que você vive. Você fica o tempo todo remoendo situações e pensando que fulano tem que vir. Não, mas tem que ser aquele fulano que tem que vir consertar isso aqui pra mim, porque se não for ele pra consertar, o outro não tem capacidade pra consertar. Aí você fica preso e presa a umas circunstâncias, sendo que você serve um Deus tão grande que tem capacidade de capacitar qualquer pessoa, sem ser essa daí, pra vir consertar aquilo que você precisa. Deus não precisa trabalhar da maneira como você está pensando. E você está achando que o teu milagre, que as circunstâncias da tua vida, que aquilo que Deus está fazendo, depende disso, depende daquilo. E aí você fica estagnado e estagnada dentro da situação que você está vivendo, corroendo uma amargura, um desespero, uma ansiedade, sem necessidade. Deus está mandando falar para você. Você está fazendo tudo isso sem necessidade alguma. Porque eu não preciso utilizar dos caminhos que você está achando que eu vou utilizar para poder te dar vitória. Deus faz além da sua compreensão, através do Espírito Santo dele. O que importa é você se manter em santificação, é você crer, é você deixar o Espírito Santo habitar em você e deixar ele trabalhar de acordo com a vontade dele. As coisas se ajeitam. Aí você fica assim, nossa, mas eu preciso que alguém lá dentro mexa naquele processo, porque senão aquele processo não anda. Deus não precisa especificamente dessa pessoa aí que você está falando. Deus monta uma situação dentro daquele lugar, coloca o que está embaixo para cima e faz com que uma outra pessoa que você nem imagina lá dentro encaminhe para quem precisa encaminhar e o documento sai de lá assinado e aprovado. E você está focado só naquela circunstância, naquela situação. Deus não precisa das circunstâncias e situações que você tem montado na tua cabeça para operar o milagre que você precisa. Deus manda dizer para você, do mesmo jeito que ele trabalhou na vida de Jó naquela época, ele está trabalhando na tua vida e você não está percebendo. No oculto, ele está executando tudo que precisa executar. E no momento certo, ele vai entregar tudo nas tuas mãos de uma forma surpreendente. Porque o que Deus vai fazer através do Espírito Santo dele, através da sua vida, da tua história, é algo maravilhoso. E você não está tendo noção disso. Você está se apegando em pequenas coisas, como se Deus não tivesse capacidade para resolver aquilo. Você está querendo um emprego que venha suprir todas as tuas necessidades, pelo menos as básicas você precisa. Aí você acha que para entrar naquele emprego lá que você deseja tanto, que você queria estar lá dentro, executar o que você sabe, mostrar o talento que você tem, que você precisa de alguém para te colocar lá dentro. E Deus vai fazer de uma forma sobrenatural quando você assustar, você está lá dentro, num cargo de chefia lá dentro. Aí você não deixa Deus trabalhar, porque começa a gerar ansiedade, começa a gerar preocupação. Você quer ensinar Deus a trabalhar. Aí você fica numa neura terrível, porque você fica o tempo todo vibrando nisso, mas tem que ser com aquele gerente lá. Como que eu vou chegar naquele gerente? Fulano tem que, né? Ah, essa amiga minha que tá lá dentro, ela tem que falar
com alguém que está lá naquela sala, lá falar com o gerente, com o subgerente. Não tem nada disso. O que você tem que fazer é só se posicionar, oração, jejum, aguardar, porque Deus vai fazer algo maravilhoso através do Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que executa. Quando você assustar, vão te chamar. E a pessoa que você está achando que você tinha que entrar em contato com ela para te indicar, para colocar lá dentro, vai assustar quando vê você lá dentro. E não vai saber como que você entrou. Então, o que nós temos que fazer é o básico. Você tem que entregar o teu currículo lá e descansar. Entregou o currículo lá, deixa lá. E deixa Deus movimentar as peças dele. Ele sabe jogar um xadrez muito bem feito. E ele sabe ganhar todos os jogos. Ninguém vence. Então você tem que deixar as peças todas nas mãos de Deus. Que é Deus que vai movimentar a teu favor. Na hora que você tem consciência disso, de que o Espírito Santo opera maravilhas através de nós, você fala, não, eu não vou esquentar a cabeça com nada, porque eu preciso fazer algo que eu não tenho condições. Aos meus olhos está difícil. Eu precisaria da indicação de alguém. Eu dependo que alguém faça isso ou faça aquilo. E você tiver plena consciência de que o seu Deus tem capacidade de executar qualquer coisa, que você não depende de homem nenhum, de mulher nenhuma, de indicação nenhuma. Aí você vai aprender a descansar no Senhor, Deus vem e opera o impossível na tua história. Através do Espírito Santo dele. Porque o Espírito Santo trabalha, irmãos. Ele faz, ele move, ele mexe, ele usa corações de pedras, muitas vezes para nos favorecer. O demônio muitas vezes trabalha para nós. Deus coloca o inimigo para trabalhar para nós. Então, a gente precisa o quê? Exercer a nossa fé e confiar em Cristo. Foi o que Jó fez naquela época. Ele tinha uma fé cega. Os amigos não tiraram ele do foco, não se propuseram a ajudá-lo também, mas também não tiraram ele do foco. Porque ele não abriu mão. Ele sabia que Deus, através do Espírito dele, ia conseguir curá-lo e restituir tudo que ele havia perdido. Ele teve que confiar, porque ele tinha muito dinheiro, irmãos. Era um patrimônio gigantesco. Ele era um sheik árabe. Era algo assim, que se ele trabalhasse a outra metade da vida dele, talvez ele não conseguisse, através até da saúde que ele não tinha, e da velhice que vai avançando, né, da idade que vai chegando, restituir e construir através de trabalho tudo que ele tinha. Não tinha como, era algo sobrenatural na vida dele. Para conseguir repor tudo que Satanás tinha arrancado lá atrás. Tudo que Satanás arrancou. Foi algo sobrenatural a esposa dele dar filhos de novo, ter filhos de novo, mais 11 filhos. Deu saúde para ele, para que ele pudesse usufruir desses filhos. E ele ficou mais rico do que ele era antes. É algo sobrenatural. Depois você medite lá sobre o livro de Jó. Foi o primeiro livro escrito. Foi escrito por Moisés. Apesar dele estar meio que no meio da Bíblia, ele foi o primeiro livro escrito. Depois foram escrevendo os outros e foi juntando. E a Bíblia é toda essa história que você vê. Cada livro tem algo espetacular para ensinar para nós. Então é importante lermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas nós precisamos ler quando nós estamos em santificação e com a presença do Espírito Santo. Porque você lê sem a presença do Espírito Santo, você não vai ter entendimento da palavra. Tem muito mistério ali a ser descoberto. Mas é o Espírito Santo que vai nos revelando à medida que a gente vai estudando. Então Deus está falando para você, permaneça em santificação, descansa, para de ficar maquinando que você precisa disso, precisa daquilo, daquela porta, daquela indicação, sabe? Que você precisa ter dinheiro para fazer tal coisa. E você tem que fazer um empréstimo, porque se você não fizer um empréstimo, esse dinheiro não vai vir para tua mão. Que você precisa trocar teu carro, mas você precisa entrar em dívida. Você precisa entrar num consórcio, porque se você não entrar num consórcio, você não tem o carro. Deus está falando para você, tudo isso que você está gerando de ansiedade na tua cabeça, você está perdendo o teu tempo, você podia estar orando, escutando um louvor, tranquilo, feliz. Porque Deus vai montar situações e circunstâncias para fazer maravilhas na tua vida, através do Espírito Santo. Vai ser algo sobrenatural. Deus pode usar esses meios, missionário? Pode. Lógico que pode. Na vida de muitos já usou, ele pode usar. O que Deus não quer é que você fique se preocupando com aquilo que é responsabilidade dele. Porque você está querendo trocar o lugar, a posição. Você está querendo ser Deus na história. Aí você quer ensinar a Deus a trabalhar e você fica criando uma ansiedade desnecessária, que é uma preocupação com o teu futuro, diante de uma circunstância que você não domina.
Se você quer entrar em tal lugar, se você precisa trocar o carro, se você quer trocar a tua casa, reformar a tua casa, deixa Deus montar as circunstâncias. Se você não consegue fazer um empréstimo, aos olhos de Deus isso não é impossível, irmãos. Deus monta uma situação, umas circunstâncias e faz com que esse empréstimo aconteça. Às vezes brota dinheiro na conta das pessoas em banco, eu já cansei de ver isso. Quando você menos assusta, tem dinheiro na conta. A gente não sabe nem de onde vem. Ele faz essas coisas, ele movimenta. Tem dívidas que às vezes você tem, que desaparece a dívida, sabe? Ele faz toda uma movimentação, porque tem dívida que às vezes você ficou devendo R$200, passa uns 3, 4 anos e estão te cobrando 40 mil. Então, Deus, ele é justo e ele sabe trabalhar. Então, às vezes, você tem uma dívida que aos seus olhos é impossível de pagar, Deus faz de um jeito que você paga o negócio sem sentir, quando você vê, você já está livre daquilo. Ele traz circunstâncias, ele monta. O que você tem que fazer agora é descansar. Deus está falando para você, eu estou fazendo maravilhas na tua vida. Você ainda não está tendo condições de ver, mas ele está executando. Você tem que exercer a tua fé. Tome posse dessa palavra e exerça a tua fé. E ele fará maravilhas maiores ainda através do Espírito Santo que habita em você. Você não tem que se preocupar com nada, tá? Tudo o que você tem sonhado, que você tem almejado, que você tem desejado, e Deus já te deu confirmação que isso ele vai fazer, são sonhos de Deus que está em você. O que você tem que fazer é continuar nutrindo esses sonhos, entender que Deus já está trabalhando, Deus vai fazer do jeito que você pediu e vai fazer um pouco mais, porque ele sempre nos surpreende, ele vai fazer melhor do que você imagina, mas ele vai executar o que você está orando. O que você precisa parar agora é de ficar nessa ansiedade. Eu quero, tem que ser assim, né? Aí você fica louco para falar com a pessoa, você não sabe como chegar, você não tem que fazer nada. Você tem que exercer a tua fé, tem que descansar. Vai tomar um chá, um suco, senta numa rede aí, numa cadeira, fique quietinho. Vai ouvir um louvor e deixa tudo nas mãos de Deus. Irmãos, eu aprendi a viver na fé, porque quando eu estava no mundo eu tinha que usar minha inteligência e ir para a luta. Tinha hora que limitava. Tinham situações e circunstâncias que era complicado. Às vezes eu dependia da assinatura de alguém, eu dependia de algo que era muito complicado, eu não conhecia as pessoas. Mas quando eu fui para a presença de Deus, Deus começou a me ensinar a descansar nele. Então hoje eu sei que Deus monta circunstâncias, o que eu faço é obedecer. Então se ele falar para mim, olha, vai em tal lugar e faz isso, eu vou e faço. Eu não sei nem para que eu estou fazendo aquilo, mas eu vou lá e faço. Daqui a um tempo eu entendo o que Deus fez naquele, ou por que Deus pediu aquilo naquele momento. Deus tinha um propósito maior lá na frente. Então a gente precisa sempre trabalhar dessa forma. Às vezes Deus me usa para falar para alguém assim, olha, Deus está falando para você não fazer tal coisa. A pessoa fica até meio assim, chocada, falando, nossa, mas por que eu não posso fazer uma coisa tão simples, todo mundo faz? Eu falei, Deus está falando para não fazer, se você quiser fazer, você faz. Tá? Eu não vou pagar pelo teu erro. Então, fica à vontade. O recado tá dado. Aí a pessoa não faz. Ela fica um pouco com medo e não faz. Aí, quando chega um determinado tempo, ela vem e fala, nossa, você lembra? Nossa, Dela, olha, missionária, você lembra que você falou isso, isso e isso pra mim? Ainda bem que eu não fui. Porque olha o que tá acontecendo agora. Aí, o negócio era muito maior lá na frente. Às vezes era um livramento. E às vezes aquilo que Deus estava mandando fazer tinha um propósito maior também lá na frente. Se ela não tivesse feito aquilo naquele momento, ela não ia conseguir receber o que Deus tinha para ela lá para frente. Então a gente precisa confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. Seja lá qual for a ordem que Ele te der, algo maior, menor, algo simples aos teus olhos, algo insignificante para você, tem significado para Deus. Tem propósito. Então vai lá, faça, executa e acalma e descansa. Deus está falando para você, eu não preciso de nenhum subterfúgio para que você venha ter aquilo que eu te prometi. É Deus que vai fazer do jeito dele. Então você vai descansar, vai acalmar. Se essa pessoa não quer assinar o documento, você descansa porque Deus prepara um outro jeito. Eu já vi Deus tirar a pessoa do emprego, irmãos, porque não queria, sabe, cargo assim judiciário, que a pessoa fica ali e ela fica travando. Tem casos que Deus deixa a pessoa doente, aí tem que pôr uma outra pessoa no lugar, a pessoa que fica no lugar vai lá e assina. Às vezes Deus até mata, Deus tira do emprego, nunca mais deixa voltar, põe outra pessoa com o coração mais maleável.
que entende a situação do outro, vai lá e assina o documento. Cansei de ver Deus fazendo isso. Deus faz isso direto. O problema é que o ser humano que tem vida com Deus, nós que somos a igreja de Cristo, que somos santos, a gente tem que exercer a nossa fé, e a maioria não exerce. E nós que temos vida espiritual, não podemos ser crente carnal, porque crente carnal vive pela carne. Então ele quer fazer tudo do jeito dele, ele não deixa Deus trabalhar. Nós que temos uma vida espiritual com o Senhor, nós temos que aprender a esperar o Espírito de Deus trabalhar. Se a gente vive pelo Espírito, você vai fazer tudo pela carne? Não, eu tenho que ir lá, eu tenho que conversar. E tem crente que ainda pega e ainda vai subornar o outro. Que é pior ainda, porque aí você entra em pecado e perde a tua bênção. Você não tem que mexer pauzinho nenhum. A bênção, a responsabilidade é de Deus. Você não tem que dar seu jeitinho para receber sua bênção. Você tem que esperar no Senhor para que Deus venha executar. Porque a glória é dele e ele vai fazer de um jeito que você não perca mais aquilo. Então, quando Deus te prometer vitória num processo, não dá o seu jeitinho, não. Vai orando e vai caminhando de acordo com o que Deus está falando para ele te dar vitória. Porque se você der o seu jeitinho, é perigoso você perder o processo. E a situação se reverter contra. Se Deus está falando para você, acalma, que eu vou negociar o carro para você, o carro vai vir no momento certo, de uma forma que você vai ter condições de ter o carro e manter o carro. A casa, a mesma coisa. O emprego, a mesma coisa. Porque tem empregos, irmãos, que você quer, quando você está lá dentro, você não consegue manter o emprego. Porque existem várias situações que te atrapalham. Às vezes você tem filho pequeno, você quer trabalhar, seu horário com os filhos não batem, a situação fica difícil. Aí você quer crescer de um lado, você esquece o outro, você não pode, tudo tem que ter equilíbrio. Então tem que deixar Deus preparar as situações, as circunstâncias, para que quando você entrar naquele emprego, você consiga manter a tua família. Você consiga ter um relacionamento com a tua família. Você consiga ter paz para poder executar o seu trabalho lá dentro daquele emprego, porque senão você perde. Entendeu? Tudo que é feito afoito, que é feito de qualquer jeito, que a gente põe a nossa mão, a gente perde com o tempo. Então nós temos que fazer o quê? Descansar no Senhor. Deus conhece os corações interesseiros, Deus sabe como que as pessoas trabalham, você só tem que descansar. Nós que temos vida com Deus, que somos usados por Deus, em termos de profetização, tem gente que muitas vezes só chega para nós para usurpar da nossa unção, né? Aí, às vezes até quer comprar a gente. Então, a gente precisa o quê? Ter equilíbrio e confiar sempre no Senhor, deixar Deus agir. Porque não é assim que funciona. É a mesma coisa de eu chegar para um profeta e querer, sabe, barganhar com esse profeta para poder receber minhas bênçãos. Não funciona dessa forma, irmão. Quem faz o projeto todo, quem executa, quem opera o milagre é o Senhor. Então a gente precisa se manter íntegro e ter caráter sempre. Em tudo aquilo que a gente vai fazer. Em tudo. Então deixa Deus trabalhar. Não se corrompa por uma bênção, porque você vai acabar perdendo essa bênção. Porque Deus é um Deus de justiça. Deus não gosta disso. Deus está falando para você de novo. Existem maravilhas que Ele já está executando na tua história. Tem coisas que você não está vendo. Mas existem maravilhas que Ele vai fazer através do Espírito Santo dEle. Então toma posse dessa palavra e descansa no Senhor, descansa em Deus. E deixa Deus agir, tá? Não se desespere com nada, absolutamente com nada. Não queira colocar a mão naquilo que você não entende, não queira barganhar, porque isso não é papel de um servo de Deus, tá? Nós não trabalhamos de uma forma desonesta. Você tem que confiar em Deus e descansar, que nem Jó fez. Jó descansou, exerceu a fé dele, teve tudo restituído e foi dupla honra. Foi tudo duplo. Então tem que descansar em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, tá? Deus vai operar maravilhas na sua vida. Ele já está fazendo. Você já vai começar a ver. Você só precisa descansar. Esquece aí essas coisas que você está colocando na tua cabeça. Que preciso disso, preciso daquilo, da assinatura de não sei o que, se não for desse jeito, o trâmite tem que ser feito assim, eu preciso que alguém me indique naquele lugar. Não, deixa Deus trabalhar. O Espírito Santo sabe te colocar lá dentro, o Espírito Santo sabe te dar vitória nesse processo, sabe liberar o teu processo, sabe? Ele sabe fazer chegar providência financeira na tua mão, ele sabe como pagar tuas contas, ele sabe o dia que vence as tuas contas, o valor das tuas contas, ele sabe tudo. Então você só tem que descansar, tá? Que Deus abençoe você. E que Deus te dê sabedoria e descanso para que você venha usufruir do melhor dessa terra e das bênçãos de Deus, para que Ele seja glorificado na tua história. Então tenha um pouquinho de paciência,
tá? E eu quero mandar um beijo para uma irmã da França, a Armanda, que eu tive a oportunidade de conversar com ela. Armanda, amei falar com você, querida. Você tá no meu coração e nas minhas orações. Que Deus te abençoe imensamente, que Deus abençoe todos os franceses, todos os servos de Deus que estão aí lutando pelo Evangelho. Que Deus venha cuidar de você, da sua família, que Deus venha realizar todas as promessas dele na tua história. Te amo em Cristo Jesus, viu? Amei falar com você e que Deus te abençoe profundamente. E a Cris também, né? Que foi um canal de bênção entre nós. A Cris Matiello, que vende as semijoias, tá? Teve um canal antigo, passado, uma pregação antiga que eu agradeci um presente que ela me deu. E a Cris foi uma bênção aí, fazendo essa ligação entre eu e a Armanda lá na França, tá? Irmãos, fiquem com Deus, que Deus dê aí dias de vitória durante essa semana. Vai ter resposta de Deus para muita gente aqui essa semana. O mês está se findando, mas vai ter resposta de Deus, tá? Confie no Senhor, irmãos, porque Deus pode todas as coisas, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.